Olá, turma do quarto ano, bom dia para vocês! Vamos lá para mais uma aula de ciências. Então, nosso assunto é bem bacana, né? Estamos já entrando, falando sobre agora os animais. Isso mesmo. Então, na página 154, eu preciso que vocês peguem aí o livro, abram na página 154. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a reprodução dos animais, ok? Vamos lá? Os animais, assim como os demais seres vivos, são capazes de reproduzir e assim gerar novos indivíduos. Bem, através da reprodução que gera novos indivíduos e também a espécie deles aumentam. E lembrando que só há reprodução em animais da mesma espécie, entendeu? Cachorro com a cadela, o galo com a galinha, o boi com a vaca. Então, é dessa forma que acontece a reprodução no meio das espécies. Veja só, nem sempre os filhotes são parecidos com seus pais. Porém, o mais importante é que eles podem garantir a continuidade da espécie. Quando ele quer dizer que nem sempre os filhotes são parecidos com o pai, com os pais, mas mesmo assim eles dão continuidade à espécie, é como vocês estão vendo na imagem acima. Vocês estão vendo uma égua junto com o filhote. São iguais, são da mesma cor, da mesma cor, eles não são, né? Mas são da mesma espécie. Já ao lado temos a cachorra, né, a cadela, junto com o filhote, não é isso? Então, são bem parecidos, são bem idênticos e também dão continuidade à sua espécie, certo? A reprodução dos animais podem ser de duas formas. Pode ser da forma assexuada e sexuada. Assexuada e também sexuada. Na reprodução assexuada, os animais possuem a capacidade de dividir-se e, assim, dar origem a um novo ser igual a si próprio. Na reprodução assexuada, os animais possuem a capacidade de dividir-se e, assim, dar origem a um novo ser ou igual a si próprio. Não há acasalamento e nem há fecundação, como, por exemplo, podemos citar as estrelas do mar. Então, quer dizer que as estrelas do mar, ela tem um tipo de reprodução assexuada. Ela não tem a fecundação, entendeu? Então, ela mesmo se divide e dá origem a novas estrelas do mar. Ela não precisa de outro para ter a fecundação e gerar novos indivíduos da mesma espécie. Ela mesma faz isso por si só. Ela mesma se divide e dá origem a novas espécies. Então, essa reprodução é chamada de reprodução assexuada, que é aquela que não precisa, não é isso, de outro indivíduo para dar continuidade à sua reprodução. Também temos algumas vantagens. Veja só. Temos formação de clones na reprodução assexuada. Todos podem originar descendentes. Rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. Já nas desvantagens, temos nenhuma variabilidade genética. Os indivíduos estão muito bem adaptados a um tipo de meio, não suportando a alteração de ambientes e não favorecem a evolução das espécies. Tá vendo? Essas são as desvantagens de uma reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada ocorre em duas condições.
com indivíduos de sexos diferentes, o macho e a fêmea, porém de uma mesma espécie. Então, os indivíduos da reprodução sexuada são indivíduos de sexo diferente, no caso, fêmea e macho, ok? Porém, a fêmea e o macho têm que ser da mesma espécie para acontecer a reprodução. O desenvolvimento do novo ser acontece dentro do corpo. Entenderam? O desenvolvimento do novo ser pode acontecer dentro do corpo, como vocês estão vendo na imagem. E também pode acontecer fora dele, que é o caso da tartaruga. Do mesmo jeito que a reprodução sexuada acontece com eles sendo gerado dentro do corpo, também acontece com eles sendo gerado fora do corpo, como gato, cachorro, ser humano, são tudo gerado dentro do corpo. Já a tartaruga, como vocês estão vendo, elas são geradas fora do corpo, tá certo? E mesmo assim, essas duas fazem parte da reprodução sexuada, que precisa de 2 indivíduos para que haja a reprodução. Quando ocorre o acasalamento de um macho e uma fêmea, os espermatozoides do macho entram em contato com o óvulo da fêmea, gerando a fecundação. Em muitos grupos de invertebrados, como esponjas, corais, crustáceos, bem como em vertebrados como peixes e anfíbios, há a fecundação externa, que é aquela fecundação que ocorre fora, em que o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorre fora do corpo, ok? Vamos dar continuidade na página agora 157. Esse tipo de fecundação ocorre geralmente em animais que se reproduzem em meio aquático e resulta numa liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas, ocorrendo a fecundação. Na reprodução sexuada, os novos animais podem se desenvolver e nascer a partir de ovos, chamados de animais ovíparos, certo? Os animais ovíparos, quer dizer, ou dentro do corpo, os animais ovíparos são aqueles animais que eles se desenvolvem fora do corpo da mãe, como dentro do ovos, ou dentro do corpo de um dos pais, chamados de animais vivíparos. Ovíparos são aqueles que são fecundados fora do corpo da mãe, ou seja, são gerados fora do corpo da mãe, ou vivíparos, que são aqueles que são gerados dentro do corpo. Entenderam? Isso mesmo, dentro do corpo são os vivíparos, fora do corpo são os ovíparos, certo? Veja só, temos a classificação dos animais. Eu tenho ovíparos, ovivíparos e tenho vivíparos. Como eles se desenvolvem? Bem, os ovíparos, esses animais nascem de ovos. O embrião retira do corpo ou retira do próprio ovo energia e nutriente necessário para se desenvolver. Então, os animais ovíparos, eles retiram de dentro do ovo, ali, os ovos mesmo, eles retiram dali todos os nutrientes que eles precisam para desenvolver, continuar na formação deles e chegar ao momento deles nascerem. Também temos os ovivíparos. Nesse caso, eles nascem de ovos que ficam no interior do corpo da mãe até o seu nascimento. O embrião obtém do ovo todos os nutrientes para se desenvolver, da mesma forma do ovíparo.
eles estão numa parte interna do corpo da mãe, porém, eles retiram do ovos todos os nutrientes necessários para que ele possa se desenvolver, certo? E os vivíparos, eles desenvolvem-se dentro do corpo da mãe. Os nutrientes para o desenvolvimento do embrião vêm direto do corpo dela. Já os vivíparos, esse que eu acabei de falar, eles são gerados dentro da barriga da mãe. Então, os nutrientes que ele precisa para crescer, se formar, ser saudável, vêm diretamente do corpo da mãe, ok? O tempo que o embrião leva até a sua formação total é chamada de gestação. Não esqueçam, gestação é o tempo que o embrião leva até a sua formação total, tá certo? Não esqueçam. Nas espécies vivíparas, a sua mãe supre o filhote de tudo o que é necessário ao seu desenvolvimento. Nas espécies ovíparas, para a gestação, é necessário manter a temperatura ideal para o filhote. Então, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos para mantê-los aquecidos. Esse fato, ele é chamado de incubação, quando a mãe senta sobre os ovos e tenta aquecê-los. Então, quando a mãe está sentada sobre os ovos, aquecendo eles, é chamado de incubação. Quando o filhote está pronto no ovo, acontece a eclosão, isto é, o ovo se abre para que o filhote possa nascer, certo? Outras duas formas também de reprodução dos animais são, deixa eu ler para vocês. Hermafroditismo. O que é hermafroditismo? Bem, reprodução daqueles animais que possuem células reprodutoras, masculinas e femininas, ao mesmo tempo, como as minhocas. Então, as minhocas são hermafroditas. Por que elas são hermafroditas? Porque elas possuem os dois tipos de células, entenderam? Elas possuem a célula reprodutora masculina e possuem a célula reprodutora feminina, tá bom, meus amores? Agora temos também partenogênese. Que nome complicado, né? Partenogênese. Reprodução dos animais, como as abelhas e as formigas. As características dessa reprodução é que um óvulo se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide. As fêmeas representam a habilidade de procriar sem que haja um parceiro, havendo a participação apenas do óvulo. Abaixo a gente tem uma tabela com os períodos de gestação de cada animal. Então, observem aí direitinho, certo? Leiam, que pode ser que essa tabelinha caia na atividade de vocês, ok? Agora, vocês vão responder a atividade do livro, porque a atividade do caderno vai fazer com a tia na live, ok? Um grande beijo para vocês e até breve. Tchau, tchau, meus amores!